Acompanhe nesta edição as negociações do dissídio coletivo do Sindicato da Alimentação. Greve geral em Pelotas. Veja como foi. Pelotas, 201 anos. O que temos para comemorar? A Copa do Sindicato da Alimentação está de volta. No quadro cultural de hoje, entrevista com um dos produtores do documentário Candiota Natural. Essas e outras informações você confere hoje no programa Nossa Luta. Boa noite, eu sou Clóvis Rogério e este é o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação de Pelotas. Além de negociar o dissídio para os trabalhadores da alimentação de Pelotas, o Sindicato da Alimentação também negocia dissídio para trabalhadores de vários municípios da região. Confira o resultado dessas negociações. O nosso sindicato representa os trabalhadores de vários municípios da nossa região, como por exemplo Capão do Leão, Morro Redondo, Canguçu, Arroio Grande, Jaguarão, e nós acabamos de assinar o acordo coletivo, o dissídio coletivo desses trabalhadores, agora para o ano de 2014. Com a assinatura desse acordo ficou estabelecido o piso salarial para esses trabalhadores. Então já a partir de 1º de junho está valendo o piso de R$ 863. E o auxílio escolar, que deverá ser pago a metade em junho e a metade em fevereiro, será de R$ 406. Então os trabalhadores das padarias do Capão do Leão, de Canguçu, Arroio Grande, Jaguarão e todos os municípios aqui da nossa região não poderão receber menos do que R$ 863. E os trabalhadores dos engenhos de arroz, principalmente o município de Arroio Grande, que é aqui na nossa região, fora Pelotas, o município que mais engenhos de arroz tem, o menor salário que pode ser pago nesses municípios é de R$ 891. Faça contato com o sindicato através do site do sindicato, Facebook, Twitter e também o telefone para contato, que é o 3225 3564. Trabalhador, fique atento às notícias do seu sindicato. Agora vamos acompanhar como foi o dia de greves e paralisações em Pelotas. Assim como um exemplo de todo o Brasil, o dia 11 de julho vai ficar marcado por esse grande ato para a classe trabalhadora. Acompanhe. A cidade parou. Comércio, bancos e transporte coletivos não funcionaram em Pelotas e em todo o Rio Grande do Sul. No início da manhã foram realizadas manifestações em frente às empresas de transporte coletivo. Após, os manifestantes concentraram-se na Praça Coronel Pedro Osório, onde foi realizado um ato público. Por fim, em passeata, os manifestantes percorreram várias ruas da cidade de Pelotas. Não há necessidade, porque eles não vão vender hoje. Eles não vão vender. Então não tem necessidade. Nacional de luta, é o Dia Nacional de Greve. É por isso que é isso aí, hoje é Dia Nacional de Luta. Companheiro trabalhadores, vamos fechar o comércio todo aí, vamos fechar. Também vamos fechar ele. Vamos indo, pessoal, vamos indo. As principais reivindicações dos trabalhadores são contra o PL 4330, que legaliza as terceirizações, fim do fator previdenciário,
10% do orçamento da União para o SUS, 10% do PIB para a educação pública, jornada de 40 horas semanais sem redução de salários, transporte coletivo público de qualidade, tarifa zero para estudantes, auditoria nas grandes obras públicas, reforma agrária e suspensão dos leilões de petróleo. Pelotas, 201 anos. Acompanhe agora a entrevista com a vice-presidente do Sindicato dos Municipários de Pelotas, Tatiane Rodrigues. Ela fala sobre o aniversário da cidade. Confira. Nós, quanto servidores municipais e quanto uma categoria que vive a realidade pelotense todo dia no seu local de trabalho, a gente só tem que sofrer com mais um ano que se passou e com a pouco investimento público nos setores como saúde, educação e a própria cidadania. Não é? A gente vê um descaso com os servidores públicos cada vez maiores, a gente vê os trabalhadores da educação não recebendo piso, a gente vê os profissionais da educação como uma pessoa que faz uma comida dentro de uma escola, como uma pessoa que faz uma limpeza dentro de uma escola, recebendo abaixo do mínimo nacional. Em contrapartida, a gente vê a saúde chegando medicamento já no processo de vencimento, chegando dentro do posto. Não é? A falta de médicos e a falta de estrutura adequada dentro do posto para conseguir prestar o bom atendimento a qual o servidor público se dispõe é uma característica dos 201 anos de Pelotas. A gente vê um governo municipal que muito utiliza da mídia para vender a figura do bom moço, mas que na prática demonstra um total descaso e uma política não é de muita imagem e pouca ação para a comunidade pelotense. A gente lamenta não é que as comemorações dos 201 anos de Pelotas não tragam nenhuma comemoração para a comunidade não tem nada a comemorar em mais um aniversário da nossa cidade. Nós queríamos estar fazendo um grande festejo onde a saúde, a educação, a cidadania tivessem em voga na comunidade pelotense, mas infelizmente não é isso que se vive na realidade de Pelotas. Na realidade de Pelotas a gente vê a nossa cidade cada vez mais maltratada, os nossos trabalhadores do município de Pelotas cada vez mais sucateados e cada vez mais desrespeitados com um governo que se diz que vem para o diálogo, mas na prática não encaminha nenhum benefício e retira as poucas conquistas que os trabalhadores do município de Pelotas têm. Essa é a realidade triste que nós municipais trazemos na questão dos 201 anos de Pelotas. Nós, quanto servidores e quanto membros da comunidade pelotense, não vemos nada a comemorar nesses 201 anos de Pelotas. Bom, e essa total falta de perspectiva que os 201 anos de Pelotas trazem para a comunidade pelotense e especialmente para os servidores municipais de Pelotas, né? No dia 11, os municipários, juntamente com os demais segmentos de trabalhadores, vão estar parando suas atividades e parando Pelotas, para mostrar ao governo municipal e a todos os governos em todas as esferas a indignação da comunidade pelotense, em especial dos servidores municipais, com a política de descaso não é que estamos vivendo. No dia 11 vamos estar paralisando as atividades quanto municipários e nos somando às atividades não é da greve geral nacional convocada, para mostrar aos governantes a indignação e especialmente ao prefeito Eduardo Leite, que descaso com a comunidade pelotense vai ser mostrado com as nossas atividades no dia 11 a nossa indignação. Teve início na segunda, dia 8 de julho, a Copa de Futsal do Sindicato da Alimentação 2013. Com 18 equipes participando da modalidade livre e 6 equipes participando da modalidade Master, totalizando mais de 400 trabalhadores da categoria da alimentação. Serão 45 jogos para a fase de classificação para a modalidade livre e para a modalidade Master mais 16 jogos. Os jogos acontecem nas segundas-feiras a partir das 21 horas no ginásio do SESI, que fica localizado na Avenida Bento Gonçalves, número 4825. E às terças-feiras, a partir das 20 horas, no ginásio do Esporte Clube Cruzeiro, que fica na rua Álvaro Chaves, 768.
Trabalhador, mobilize essa torcida e participe do maior evento esportivo promovido pelo Sindicato da Alimentação. O documentário de hoje captura evidências da política brasileira durante a década de 1960, sobre o contexto histórico da Guerra Fria. Jango narra exaustivamente os detalhes do golpe e se estende até os movimentos de resistência à ditadura, terminando com a morte do presidente no exílio e imagens de seu funeral, cuja divulgação foi censurada pelo regime militar. Na tarde de 13 de agosto, chega a Pequim João Goulart, vice-presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Sou portador de uma mensagem ao povo chinês, mensagem de amizade do povo brasileiro. Estou certo de estar contribuindo para a maior aproximação dos nossos povos, que podem e devem ser bons amigos. Zhou Enlai, primeiro-ministro do Conselho de Estado, entrevista-se com o vice-presidente João Goulart. Liu Shaoxi, presidente da República Popular da China, recebe o vice-presidente João Goulart. Os hóspedes de honra visitam o Museu de História da Revolução Chinesa. Esses caracteres chineses dizem: distribuamos a terra, a golpe de machado, inauguremos um novo mundo. E a golpe de foice, cortemos o universo velho. No dia 23 de agosto, o vice-presidente João Goulart termina sua visita à China e parte de Cantão para regressar ao Brasil. Chen Shen, vice-governador da província de Quantum, e outros dirigentes da província e da cidade, assim como multidões cheias de emoção, despedem-se dos hóspedes de honra na estação ferroviária. Que se estreitem cada vez mais a amizade e a unidade e a cooperação entre os povos da China e do Brasil. Felicidades ao povo brasileiro. Boa viagem aos hóspedes de honra. Passava pouco das 6 horas da manhã quando o presidente Jânio Quadros, como de hábito, trancou-se em seu gabinete. Naquele dia, porém, ele rascunhou os termos de sua renúncia que horas depois encaminharia ao Congresso Nacional, despertando os políticos de uma sonolenta sessão de sexta-feira. Sem que nada em sua expressão ou nos seus gestos traísse a decisão tomada, Jânio compareceu à cerimônia do Dia do Soldado. Vencido pelo que chamou de forças terríveis em seu bilhete de renúncia, foi fotografado pela última vez como presidente ao lado das forças ocultas. O ministro da Marinha, Silvio Eck, soou o alerta. Dar posse ao vice-presidente João Goulart era levar o país a uma guerra civil. Estava montado o cenário para o golpe. Eu fui cientificado da renúncia por um telefonema do chefe do cerimonial da Presidência da República, ministro Macedo Soares. E imediatamente me ocorreu a ideia de reunir no Itamaraty aqueles amigos que eu pudesse convocar imediatamente, a fim de que nós prestássemos uma homenagem ao presidente que se retirava. E, felizmente, essa ideia teve sucesso, porque reuniram-se no Itamaraty não apenas os meus amigos pessoais,
como aqueles diplomatas que estavam então no Rio de Janeiro, havia poucos em Brasília, a mudança da capital era recente, e muitos funcionários desde os mais humildes, os porteiros, os contínuos, os motoristas do Ministério, até aqueles de representação profissional que se encontravam no Rio de Janeiro. Então, nós abrimos um champanhe em homenagem ao presidente e, como uma espécie de conservadorismo tradicional, oferecendo aos presentes a última recepção de Itamaraty. Ele recebeu a notícia em Singapura, no Hotel Raffles, pela madrugada. Uma agência telegráfica americana telefonou e queria que ele dissesse alguma coisa sobre a renúncia do Jânio Quadros. Renúncia que ele soube naquele momento a notícia, né? E ficou surpreendido. E me recordo, quer dizer, soube depois, que um dos acompanhantes, participantes dessa missão, que era o senador Barros de Carvalho, do PTB. E logo disse: doutor Jango, vamos abrir uma champanhe para comemorar o futuro presidente. Mas o Jango era um homem muito precavido, né? Um homem muito com o pé no chão, né? E disse: olha, Barros, você quer tomar champanhe, não é inconveniente, vamos mandar buscar uma champanhe no bar. Agora, não para comemorar a minha chegada à presidência, mas sim em homenagem ao imprevisível. São Borja, cidade de fronteira, zona das missões, é berço e túmulo de dois presidentes, Getúlio Dornelles Vargas e João Belchior Marques Goulart. O quarto de João Goulart, na Granja São Vicente, guarda as lembranças de sua vida pública iniciada pelas mãos de Vargas. Os 17 anos que separam sua estreia como deputado em 47
e sua deposição como presidente em 64, só amadureceram o sentimento nacionalista e o compromisso com a justiça social, razões trágicas no destino comum destes dois homens. Ao disparar um tiro contra o peito na manhã de 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas acabou com a própria vida e também com os planos dos adversários que buscavam o caminho do poder, na trilha aberta por um golpe de Estado. Você pode assistir todo o filme no site vimeo.com/Jango. No quadro cultural de hoje, entrevista com um dos produtores do documentário Candiota Natural. Confira a entrevista com Ediane Oliveira e veja o trailer do filme. O convidado do quadro cultural de hoje é o ecólogo Gustavo Arruda, integrante do projeto Rastro Selvagem. Nós vamos falar sobre o documentário Candiota Natural. Obrigada pela entrevista, Gustavo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Queria que tu falasse um pouco da produção desse documentário Candiota Natural, que a equipe Rastro Selvagem tem organizado, já finalizou e já foi exibido também. Como que é 4 ecólogos produzirem essa obra, que é um documentário e que trabalhou com sociedade, cultura e meio ambiente? Foi um grande aprendizado para nós, né? Por isso que a gente precisou muito da ajuda de diversas pessoas daqui de Pelotas que trabalham na área do cinema, na área cultural, tanto quanto a comunidade de Candiota, para nos mostrar o que eles queriam ser representados, né? O que eles queriam mostrar para o resto do Brasil sobre Candiota. Então foi um grande aprendizado. A gente, como ecólogos, né, os 4 integrantes do grupo são ecólogos, a gente conhece muito a relação entre o homem e a natureza. Então o documentário veio com essa proposta, Candiota Natural, Sociedade, Cultura e Ambiente. Mostrar essa relação. Então a ecologia veio muito forte para nos ajudar a enxergar esses potenciais e essa conexão entre a sociedade, entre a cultura e entre o ambiente. E então foi um processo de aprendizado na parte técnica do cinema, assim, porque imagina, é um documentário de 35 minutos. Esses 35 minutos são narrados, não tem uma entrevista. Então foi 800 GB de imagem, foi 1 ano de gravação, de produção, de edição. Então foi um trabalho muito cansativo, porque alguns atalhos do cinema a gente ainda não sabe, está aprendendo na prática. Mas conseguimos chegar a um resultado que para nós e para grande parte do público foi muito satisfatório. E por que a escolha de Candiota? Como que foi o início desse projeto? Como que vocês se depararam com a realidade do local? E por que a escolha para produzir alguma atividade lá? O Rastro Selvagem existe há 4 anos. Durante 2 anos ele foi um projeto de extensão da Universidade Católica de Pelotas. Os últimos 2 anos ele virou uma empresa. Então o que aconteceu? Quando a gente virou empresa, a gente começou a ser requisitado para alguns serviços. E alguns desses serviços deu sorte de ser em Candiota, que era ajudar eles estão criando uma unidade de conservação lá em Candiota, Biopampa, que vai preservar uma grande área. Então eles precisavam de alguns ecólogos para ajudar nesse trabalho. E a nossa empresa, o Rastro Selvagem, presta serviços socioambientais, tanto na parte de cultura como de ecologia aplicada. E nós fomos lá, ficamos 5 dias acampados nessa mata, nessa região, trabalhando com a pesquisa. E nisso começamos a nos relacionar com o pessoal do assentamento Madrugada, porque lá em Candiota tem um assentamento gigante do INCRA, lá com muitas famílias. Então nós começamos a nos envolver com essas famílias, com a natureza e também com as questões políticas, econômicas da região, e vimos que Candiota era reconhecido como carvão, energia elétrica, geração de energia elétrica. Mas não era só isso. Na verdade, isso é um ponto de toda a riqueza que tem lá. E aí nós vimos, a gente pode escrever um vídeo, um documentário sobre isso, mostrar que Candiota não é só isso. E aí os próprios assentados nos comentaram que ia abrir um edital da Eletrobras, a própria ONG que nos contratou também nos falou que ia abrir um edital da Eletrobras para a parte socioambiental e cultural, e nós escrevemos um roteiro, o projeto, e fomos contemplados. Foram 50 e poucos projetos escritos, apenas 10 seriam aprovados e nós passamos entre os 10. E aí fomos contemplados, aí trabalhamos em cima desse recurso. E quais foram as maiores curiosidades que vocês se depararam com a cidade, com a forma como a sociedade se organiza? Como que foram as maiores curiosidades que esse documentário acaba trazendo? Acho que assim, entrar na vida do assentamento, né, mostrar os pontos positivos da vida dessas pessoas, que às vezes são tratadas com alguns estereótipos que não são verdades, alguns até podem ser verdades, mas existem ovelhas
ovelhas negras em todos os lugares, né? Tem gente errada na cidade, tem gente errada no meio rural, tem gente errada no assentamento, como tem muitas pessoas certas, agindo de forma correta. Então a gente queria mostrar os bons exemplos, né? Mostrar os bons exemplos daqueles agricultores que conseguem plantar sem agredir a natureza, daquelas famílias que são unidas, mostrar esses pontos. Não que o foco tenha sido só os assentamentos, foi a cidade como um todo, mas foi ali onde a gente teve um grande desafio e uma grande riqueza de conteúdo, de imagens, de belezas, e foi onde a gente foi tratado de uma forma que foi o melhor pagamento, dá para se dizer assim. A gente foi tratado de uma forma muito especial, tão especial que tinha momentos que a gente se sentia tão à vontade nos assentamentos que a gente se esquecia de gravar. Tava acontecendo uma coisa muito legal de registrar, muito massa, só que a gente sentia tão parte daquilo que a gente participava ao invés de filmar. Então mostra também a nossa entrega, assim, a gente antes de ligar uma câmera, a gente procura viver com aquelas pessoas, deixá-las à vontade, aprender com elas, que elas têm muito que ensinar, para por último ligar a câmera, entendeu? Então foi um processo de acolhimento. Então esse é o desafio, né? Tu saber extrair, tu fazer com que as pessoas se sintam à vontade de contar a história delas para ti. Não é tu que tem que forçar elas, guiar elas, elas que tem que te guiar, elas que tem que guiar a câmera, a direção, a produção. Esse é um processo que o Rastro, talvez por não ter a técnica do cinema, a gente vai tentando coisas muito experimentais e vai dando certo, algumas não. E é um trabalho muito coletivo, né? Vocês assinam todo o documentário como equipe, não tem um diretor específico, um roteirista, vocês organizam todo o projeto através da equipe. Sim, nós somos 4, como a gente tem como a gente diz assim, tem 4 que puxam o bonde, que é o Pablo Ribeiro, o João Vicente da Luz, o Gustavo Fonseca e eu, né, o Gustavo Arruda. Então nós puxamos o bonde, mas tem diversas pessoas que nos ajudam, vocês mesmos já nos ajudaram muito, né? Então tem diversas pessoas daqui da cidade que nos ajudam, mas nós 4 puxamos o bonde. Desses 4, os 4 filmam, estão sempre em campo, cada um com uma câmera, os 4 filmam, cada um tem um olhar diferente, mas depois os olhares se complementam. Às vezes alguns olhares são semelhantes, às vezes a gente usa só uma câmera e os 4 na volta de uma câmera construindo a imagem. O roteiro, um puxa o bonde, escreve, o outro chega lá, escreve uma parte, depois todos se juntam, corrigem, mostram para outras pessoas lerem, então é tudo uma construção conjunta. A edição também, um pode estar ali tecnicamente mexendo nas imagens, mas todo mundo olha, pode ser assim, pode ser assado, essa imagem está estourada, trabalho. Então é um processo que passa por filtros. E cada um agrega valor em uma parte da produção, tanto na direção, na captação de imagem, então os 4 assinam tudo. É um jeito que a gente trabalha, assim. E o documentário Candiota Natural, para ser adquirido, ser exibido, como que quem está assistindo pode conferir esse documentário? Bom, por enquanto ele teve só 2 exibições. A estreia em Candiota, que foi um dia extraordinário, assim, quase 600 pessoas, 500 e poucas pessoas em Candiota. Teve apresentações artísticas, exposições de artesanato, comida típica, tudo sem custo algum para a comunidade. E foi fantástico. Assim, a gente contratou uma empresa que te botou um telão Full HD de cinema, então uma das poucas vezes que Candiota não tem cinema, mas já teve algumas apresentações desse nível. Mas então mais uma, que bom, né? Então foi especial. E teve uma apresentação no Barro Duro, aqui no bairro de Pelotas, que também foi muito especial. Que foi na chuva, a gente teve uma tenda, veio um palestrante de Brasília falar de educação ambiental, e nós nos inserimos nessa programação e apresentamos Candiota Natural na chuva, todo mundo embaixo de uma tenda, próximo à lagoa, também foi muito especial. Agora a gente está produzindo os DVDs, né? A versão que a gente está passando tem 35 minutos, a versão dos DVDs vai ser mais compacta, de 26 minutos. Para ser mais dinâmica para o professor poder usar na sala de aula. Porque é difícil prender a atenção dos alunos durante 35 minutos. Então vai ser distribuídos 500 DVDs no município de Candiota. Depois esse documentário vai seguir algumas apresentações na região. A gente está tentando captar recursos para fazer uma caravana para viajar com esse documentário. E vai participar de festivais. Depois que tiver passado esse período de festivais, que aí nós vamos distribuir gratuitamente na internet, aí vai ter como baixar. Porque para te poder participar de alguns festivais, essa obra tem que ser inédita, né? Então isso aí não é que vai atrasar, mas vai ter um momento certo de lançar ela. Até então nós vamos, até para testar, para ver o nosso potencial, o que os críticos têm para falar de nós, até para nós evoluir, é importante participar desses festivais.
E esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para ter acesso a esse e outros programas, acesse no YouTube. Coloque lá Nossa Luta 1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá!